Ok, meus amigos, nós já estamos no ar com mais uma aula de química para vocês. É EJA 7, é Canal Educação, é SEDUC, é um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação SEDUC. Muito bem, professor Jurandir Soares, disciplina Química, e hoje nós vamos dar uma continuidade na parte de cinética química. Olha que assunto muito bom, inclusive para o Enem, né? E a data de hoje, já estamos findando o mês de agosto. É 25 de agosto de 2022. Muito bem. Como é de praxe, a gente sempre coloca nosso roteiro de aula, não é verdade? Olha aí. Temos aqui cinética química é o nome do nosso conteúdo da aula de hoje, cinética química. O que é que nós vamos trabalhar? Nós vamos reconhecer a variação de temperatura, pode afetar a velocidade das reações, né, das transformações químicas. Nós vamos falar também, nós vamos reconhecer as variações das concentrações dos reagentes, certo? Vamos compreender os principais conceitos de cinética química. E vamos também apresentar gráficos com dados de velocidade de reações químicas. E, lógico, nós vamos falar dos fatores que vão influenciar a velocidade dessas reações. Tá? Influenciam na velocidade dessas reações. Muito bem. Então, vamos para os conceitos iniciais. Vamos para os conceitos iniciais aqui. Ó. Então, nós temos lá a cinética química, né, diz lá que é o estudo de grandezas que alteram a velocidade da reação. São de suma importância, como está falando aí, né? Que é possível encontrar maneiras de controlar o tempo das reações. Muitas vezes, meus amigos, a gente tem que acelerar algumas reações. Por exemplo, numa indústria, numa linha de produção, a indústria não vai ficar esperando 5 horas uma reação acontecer. Então, eles vão ter que acelerar. E nós vamos ver como pode acelerar essas reações. Em outros casos, é necessário retardar, ou seja, diminuir a velocidade das reações. Por exemplo, os alimentos, né? Para evitar a decomposição deles, a gente tem que diminuir a velocidade de decomposição dele, tá? Para quê, professor? Para durar mais o alimento, né? E para isso, pessoal, nós vamos dispor de vários fatores que podem alterar a velocidade dessa reação, como, por exemplo, concentração, pressão, pressão, temperatura, temperatura, superfície de contato, luz, luz, luz e catalisador, tá? Que nós vamos apresentar para vocês. E nós vamos falar de cada um deles, com calma, que é para todo mundo entender. Nós estamos apenas nos conceitos iniciais aqui, pessoal. Aqui nós temos a teoria das colisões. Professor, quando é que ocorre e quando é que não ocorre uma reação química? Uma reação química, para acontecer, precisa formar novas substâncias. Obrigatoriamente, precisa formar novas substâncias. Pode ver, ó, antes da reação eu tenho dois reagentes. Houve a colisão entre as moléculas e formou duas novas substâncias, certo? Então, para acontecer a reação, é necessário que tenha afinidade entre os reagentes, contato apropriado. E além disso, pessoal, as colisões têm que ser efetivas, com energia suficiente. Aqui, por exemplo, não vai ocorrer a reação. Observe, ó, o que eu tenho antes da reação é a mesma coisa que tem depois da reação. Então não houve reação. Então nem todo choque de moléculas vai ocasionar a formação de novos compostos. Nem toda. Perfeito, pessoal? Hoje nós vamos fazer muitas questões, viu? Aqui você tem, olha só, queria que agora essa parte é importante, viu? Talvez seja um dos slides mais importantes dessa etapa inicial. Olha aí, os fatores que influem na velocidade de uma reação, tá? Então, como está dizendo ali, ó, para compreendermos esses fatores é preciso entender a chamada teoria das colisões. Teoria das colisões. O que é essa teoria, professor? Diz assim, ó, de acordo com a teoria das colisões, pode-se afirmar que a velocidade da reação depende de três coisas fundamentais. Primeiro, da frequência de colisões, ou seja, da quantidade, né? Quanto maior for o número
de colisões, maior a probabilidade dessas colisões serem efetivas. Obviamente, vai acontecer a reação. A energia das colisões tem que ter energia suficiente, pessoal. Tem que ter energia suficiente. E a orientação das moléculas nas colisões. Tá? Então, são esses 3 tópicos aí. Como esse slide é muito importante, nós vamos dar um tempo aí de 2 minutinhos para que você possa fazer um print, né, para que você possa fazer algumas anotações e ressalvas, beleza? Vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, meus amigos, já voltamos mostrando aí que os fatores que influenciam a velocidade da reação é a frequência das colisões, é a energia das colisões e a orientação das moléculas. Vamos continuar. Então, pessoal, tá aqui, ó. Mais uma vez eu estou colocando aqui só para evidenciar mais ainda, né? A velocidade das reações depende, ó, da frequência dos choques, ou seja, das colisões, da energia, né? Que tem que chamar dessas colisões, que é chamada colisões efetivas, e da orientação das moléculas. Aqui é só um resumo do que a gente já apresentou. E aqui, pessoal, eu coloquei para vocês, tá? O gráfico, tá, da chamada energia de ativação, que é o que é necessário para que aconteça a reação. Você tem um gráfico aqui, ó, eu disse que a gente ia falar em gráfico, né? Da energia versus o caminho da reação. Aqui você tem um reagente, a velocidade acontece no reagente, ó. E para acontecer a reação, tá? Veja que tem que superar essa barreira aqui, que é chamada de complexo ativado. Então, essa distância que vai do reagente até onde aconteceu a reação é chamado de energia de ativação, certo? Ó, podemos entender a energia de ativação como uma barreira com que os reagentes devem ultrapassar para chegar ao complexo ativado. Vamos fazer uma analogia. Vamos imaginar uma comparação mesmo. Vamos imaginar uma lombada de uma rua, certo? Se a lombada é alta, o carro passa devagar.
né? Mas se você baixar essa lombada, o carro vai passar mais rápido. Ou seja, quanto maior for a energia de ativação, menor vai ser a velocidade da reação. Quanto maior for a energia de ativação, menor vai ser a velocidade da reação. Então, para a reação acontecer, eu tenho que baixar essa energia de ativação, essa barreira. É isso que ele está dizendo. Ó. E você pode até calcular, né? Ó, a energia de ativação é a barreira, tá? Você pode até calcular, ó, pronto, aqui, ó. Energia é o conceito de energia de ativação, né? É a energia mínima necessária para que possa acontecer uma reação química. Energia mínima necessária para que possa ocorrer uma reação química. Fatores determinantes, né? Então, eu coloquei até para resumir o que é energia de ativação. Ó. É a menor energia necessária que se deve fornecer aos reagentes para a formação do complexo ativado, resultando na ocorrência da reação. Tá? Então, vale essa dica. É o único fator que é inversamente proporcional. Quanto maior for a energia de ativação, menor vai ser a velocidade dessa reação. Perfeito, pessoal? Vamos colocar então 2 minutinhos aí também. Ok. Voltamos, pessoal, falando da energia de ativação. Vamos falar um pouco mais sobre ela? Ó. Tem muita coisa aqui, mas não precisa. Né? Eu só quero isso aqui, que você aprenda onde eu vou grifar aqui. Ó. Como calcular a energia de ativação, certo? Você vai calcular assim, ó. Você vai pegar o valor, tá? O valor desse H é chamado de entalpia, né? Do complexo ativado menos a entalpia do reagente. Aqui no gráfico, vamos lá, ó. Aqui é o reagente, pessoal. A mais B, aliás, AB mais CD, ó. Aí aqui ocorreu a barreira, aconteceu a reação e formou o produto, ó. AD mais CB. Não me interessa o produto. A velocidade de uma reação ocorre no reagente. Então veja onde começou o reagente. Foi 20, ó, 20 quilocaloria. E o complexo ativado foi 30, ó.
Então, eu vou pegar, só me interessa do reagente até o complexo ativado, pessoal. Você vai pegar o valor do complexo ativado, que é 30, tá aqui, ó, menos a entalpia dos reagentes, ó, 30 menos 20, então quanto é a energia de ativação, pessoal? 10. Sempre que você fizer essa diferença, ó, complexo ativado menos reagente, você vai ter o valor da energia de ativação, certo? Desse slide, basta saber isso. E nós vamos precisar. Agora vem show de bola aí, ó. Agora nós vamos trabalhar cada um desses fatores, certo? Ó, e vamos falar todos eles, né? E vamos, né, seguir até nessa ordem aí, ó. Fatores que influem ou influenciam na velocidade de uma reação. Nós temos aí superfície de contato, temperatura, né? Eletricidade, nem todas as reações, mas algumas são influenciadas pela eletricidade, a luz pode influenciar algumas, pressão, muito bem, concentração dos reagentes e catalisadores, tá? Eu vou começar falando aqui dessa superfície de contato. Vamos lá. Olha aí, ó. Vamos aqui mostrar a superfície de contato. Vamos colocar exemplos do dia a dia também, tá? Do nosso cotidiano, que é procurado, ó. Olha aí, ó. No que se refere ao estudo físico dos reagentes, ó, os gases reagem melhor que os líquidos e estes melhor que os sólidos. Não é? Muito bem. Agora, no que se refere aos sólidos, ó, quanto mais pulverizado, mais triturado estiver esse sólido, maior vai ser a velocidade da reação, pessoal. Tá? Mais rápida vai ser a reação. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá, vamos colocar aqui uns exemplos do dia a dia. Olha só aqui, com imagens, que fica legal de você perceber aí. Tá? Olha só. A superfície de contato. Você vê duas imagens ali, né? Você vê um fogo ali nos galhos, ó, e num tronco de madeira. Veja que nos galhos a labareda do fogo é maior, porque os galhos estão mais triturados do que o tronco de madeira. Então, qual foi o fator que influenciou aí, ó? A superfície de contato. Quanto maior for a superfície de contato, maior vai ser a velocidade da reação. Vamos colocar um outro exemplo do dia a dia. Se você quer conservar uma carne na geladeira, você deve colocar a peça inteira ou ela fatiada, preferencialmente. Melhor ela inteira, pessoal, porque ela fatiada aumenta a superfície de contato. Por isso que carne moída, o tempo de validade dela é menor. A carne moída é bem menor o tempo de validade, beleza? Superfície de contato. Mas vamos colocar outro exemplo de superfície de contato. Olha só aqui, ó. Aí, pessoal, olha que legal, ó. Esse exemplo todo mundo já fez em casa, tá? E pode fazer sem problema nenhum, ó. Tá? Você tem ali aqueles comprimidos efervescentes, vitamina C, por exemplo, tá? Se você quer que dissolva mais rápido, você vai colocar o comprimido inteiro ou ele triturado? Com certeza triturado. Eu tenho 2 copos ali com água. Vamos supor que esteja na mesma temperatura. E lógico, se tiver uma temperatura mais fria ou outro quente, a quente vai acelerar mais ainda. Mas vamos supor que a água ali esteja na mesma temperatura, tá? No primeiro exemplo, eu coloquei ele ali triturado, ó, em pó. E o outro eu coloquei o comprimido inteiro. Você pode ter absoluta certeza, tá, que o copo que está com a vitamina C em pó vai dissolver mais rápido, certo? Olha aí, ó. Quanto maior for a superfície de contato entre os reagentes, menor o tamanho das partículas, consequentemente maior vai ser a velocidade da reação. Aí ele coloca ali, ó, a observação, né, ó. Ao adicionarmos comprimidos efervescentes em água, considerando que o recipiente da esquerda, o comprimido foi triturado, e o recipiente da direita, o comprimido está inteiro, onde a reação será mais rápida? Aí ó, ele coloca a resposta. A reação terminará primeiro no recipiente da esquerda, pois a superfície de contato é maior. Perfeito? Vamos colocar então 2 minutinhos para você observar esse exemplo aí. Superfície de contato.
Ok, meus amigos, já voltamos. Mostrando aí então a superfície de contato. Superfície de contato. Vamos agora para o segundo critério, que é a temperatura, pessoal. A temperatura em que ocorre a reação, tá? E diz assim, ó, olha só. O aumento da temperatura aumenta a frequência e a energia cinética, a energia das colisões, né, entre os reagentes. Como consequência, o número de colisões efetivas e a velocidade aumenta. É sempre assim, pessoal. Se eu estou aumentando a temperatura, eu estou aumentando a agitação das moléculas. E como a agitação das moléculas é mais rápida, tá? Com certeza a possibilidade de ocorrer uma reação é maior, certo? Bem maior. Então a temperatura é um fator preponderante, né? Também, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação, certo? Ok, pessoal? Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. Maior vai ser a velocidade da reação. E é certo isso, com certeza. Tem até uma dica aqui, ó. Olha só essa dica bem legal para vocês, ó. Quanto maior a temperatura, maior a agitação térmica das moléculas, maior a energia cinética das moléculas, consequentemente, maior será a velocidade da reação. E tem, pessoal, até uma regrinha muito legal aqui, ó, a regra de Van Hoff. O que é que diz essa regra? Diz que se aumentar a cada 10 graus Celsius na temperatura, chega a duplicar a velocidade da reação. Por exemplo, se a temperatura estava 10 graus Celsius, eu vou chamar de x a velocidade. Se aumentar para 20 graus Celsius, vai dar 2x, vai duplicar a velocidade da reação, certo? Quanto maior for a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. Lógico, pessoal. Então, se eu resfriar um determinado produto, eu vou conservar ele, não é não? É o que diz aqui, ó. Por isso a função da geladeira. Para que servem as geladeiras, os freezers? Está dizendo aqui, olha aí, ó. Colocamos alimentos na geladeira para conservá-lo, né? Pois a baixa temperatura da geladeira diminui a velocidade da reação. Lógico. Se eu aumentar a temperatura, aumenta a velocidade. Então, se eu diminuir, diminui a velocidade. Né? Por isso, nós colocamos os alimentos na geladeira para conservação. Já imaginou se não tivesse a geladeira aí, como é a conservação de carne e tudo, tá? Então não ia se estragar muito rápido os produtos. Pode ver aqui até em supermercados, a parte de frios, né? Tem muitos laticínios, como esses aqui, ó, para conservar a temperatura. Né? Os alimentos, ó, gelados estragam com menor facilidade, pois a velocidade da reação diminui. Principalmente alimentos derivados de leite, né? Que estragam muito rápido. Então é necessário você resfriar. São as chamadas técnicas de conservação de alimentos. Muito bem. Então vamos falar da luz, né? Da luz, certo? Olha aí, a luz provoca algumas reações denominadas reações fotoquímicas. Lógico, pessoal, que nem toda reação pode ser influenciada pela luz. Duas principais aqui, ó. A fotossíntese. Não existe fotossíntese sem a luz. A decomposição da água oxigenada. A decomposição, todo mundo conhece água oxigenada. Eu vou colocar aqui a imagem, né, para o pessoal conhecer. Olha aí, água oxigenada. Né? Pode ver que a água oxigenada vem em frascos escuros, ou azul escuro ou marrom escuro, para proteger da luz. Ó. Então, a reação de decomposição da água oxigenada pela luz é a chamada fotólise. Lise significa dizer quebra. Foto significa dizer luz. Quebra das ligações através da luz. Aí eu coloquei bem ali, olha só. Algumas reações são favorecidas pela luz, como a decomposição da água oxigenada. Por isso, os frascos que você encontra nas farmácias são escuros. Muitos medicamentos líquidos, xaropes, por exemplo, vêm em frascos escuros. Não é verdade? Muitos, certo? Por exemplo, também o vinho, garrafas escuras para proteger da luz. A cerveja, certo? Com certeza, a cerveja vem em frascos escuros, pode ver normalmente, para proteger da luz, pessoal. Porque a luz pode alterar a fermentação da cerveja, certo? Beleza? Vamos lá então. O próximo agora vamos falar da pressão, certo? É outro fator.
Depois nós vamos fazer somente questões, certo? Mas vamos primeiro para cá, ó. Sobre a pressão, pessoal. O aumento da pressão aumentará o número de colisões e a reação vai ficar mais rápida. Então, é outro fator que é diretamente proporcional à reação, ó. Quanto maior a pressão, menor será a distância entre as partículas, aumentando a probabilidade de colisões, né, efetivas e, portanto, maior a velocidade. Por isso que está grifado ali, ó. Quanto maior a pressão, maior será a velocidade da reação. Simplesmente assim, certo? A pressão ela é exercida mais nos gases, pessoal. Você vê o desenho aqui, ó. Ó, se eu aumentar a pressão, olha aqui, o aumento da pressão diminui o espaço aqui, ó. Diminui o volume, então as colisões ficam mais intensas, então aumenta a velocidade da reação. Por outro lado, se eu diminuir a pressão, ó, aumenta o espaço entre as moléculas. Consequentemente, diminui o número de colisões. Diminuindo o número de colisões, diminui a velocidade da reação. Por isso, pessoal, que quanto maior for a pressão, maior será a velocidade da reação. É um fator diretamente proporcional. Se aumentar a pressão, aumenta a velocidade da reação. Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Ok, meus amigos, voltamos falando da pressão, né? E vamos falar aqui dos catalisadores. Olha só, importante demais os catalisadores para a indústria, tá? Ó, catalisador é uma substância que diminui a energia de ativação, não é? Aquela barreira, o catalisador vai baixar aquela barreira de uma reação, aumentando assim a sua velocidade. Então eu posso dizer, pessoal, que catalisadores, ó, catalisadores, vou mostrar vários catalisadores que vocês conhecem. São substâncias que aceleram a velocidade da reação. A única função do catalisador é essa, certo? É acelerar a velocidade da reação. Os catalisadores não alteram a variação em entalpia, eles diminuem a energia de ativação, ó.
Se diminui a energia de ativação, obviamente vai aumentar a velocidade da reação, pessoal. Essa é a função do catalisador, perfeito? E é importante que você faça essa anotação sobre os catalisadores. E nós vamos mostrar vários para vocês. Para isso, vamos colocar 2 minutinhos aí. Ok, então falando aqui dos catalisadores, vamos abordar um pouco mais sobre esses catalisadores. Olha aí, ó. Catalisador, vamos confirmar mais ainda aí, ó. Catalisador trata-se de substâncias capazes de acelerar a velocidade das reações, porém não são consumidos, ou seja, eles não participam da reação. O uso de catalisadores aumenta a velocidade da reação, ou seja, os catalisadores diminuem a velocidade da reação. Então, vale a dica, ó. Quanto menor for a energia de ativação, maior será a velocidade da reação. Eu coloquei novamente aqui, ó. O uso de catalisador, destaquei mais uma vez, ó, aumenta a velocidade da reação. Ou seja, os catalisadores diminuem a energia de ativação. Quanto menor a energia de ativação, maior será a velocidade da reação. Por exemplo, pessoal, eu vou colocar aqui uma ideia para vocês de um dia a dia. Nós falamos da água oxigenada, né? Se você deixar um frasco de água oxigenada aberto, ela está se decompondo, mas muito lentamente. Você já percebeu, e todo mundo já fez isso, ao colocar água oxigenada num ferimento em que houve sangramento? Não ocorre aquela efervescência? Pois ali, o que ocorreu, a reação acelerar tanto ali, pessoal, é porque no nosso sangue nós temos vários catalisadores, né? No nosso sangue, certo? E tem uma enzima. As enzimas são catalisadores biológicos. A enzima chamada peroxidase, que acelera a velocidade do peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Por falar em enzimas, tá? Se não fosse as enzimas, nós estaríamos fadados ao fracasso. Por exemplo, o que quebra os alimentos são as enzimas, pessoal, tá?
A carência ou falta de uma enzima provoca doenças terríveis. Por exemplo, o que é intolerância à lactose? É a pessoa que não tem a lactase para quebrar a lactose do leite. E o leite apodrece no intestino, certo? Então, é por isso que tem pessoas que têm que comer leite sem lactose, tomar leite sem lactose, não é? É por isso. Então, as enzimas são muito importantes. Beleza, pessoal? Então, são os catalisadores. Catalisadores. Vamos colocar aqui um gráfico, olha aí, ó. Olha aqui a curva o reagente, olha a curva aqui, ó. Sem o catalisador. Tem um catalisador, olha a altura da reação. Quando eu coloquei o catalisador, veja que baixou a energia de ativação, ó. E a reação se passa mais rápido, ó. Então, o catalisador, pessoal, acelera a reação encontrando um caminho alternativo, ou seja, um atalho. Em química traduz com um novo mecanismo, né? Então, por isso que ele baixa a energia de ativação. Esse gráfico não está muito bom. Vou mostrar um gráfico melhor para vocês. Pronto, está aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aqui, pessoal. Essa primeira curva aqui, ó, sem o catalisador, a altura aqui, ó. Então, essa reação aqui aconteceu sem catalisador. E na hora que eu coloco um catalisador, olha o que aconteceu. Baixou a energia de ativação, ó. Então, a lombada diminuiu. Se essa barreira diminuiu, com certeza a velocidade da reação vai ser mais rápida, tá? Então, quanto menor for a energia de ativação, maior a velocidade da reação. Por isso que os catalisadores influenciam na velocidade da reação. Perfeito, pessoal? Vamos colocar aí, então, um minutinho só para você fazer um print desse gráfico. Um minuto. Ok, meus amigos, já voltamos, não é isso? E para finalizar, pessoal, eu coloquei aqui para finalizar os catalisadores, ó, nós temos dois tipos de catálise, certo? E é muito fácil, essa aqui é muito fácil, ó. O que é que diz aí, ó? Tá? Catálise homogênea e heterogênea, tá? Tá? Nós vamos voltar com esse slide aqui, tá? Nós estamos já praticamente encerrando a primeira aula, nós vamos fazer uma transição bem rápida e vamos voltar com esse slide para explicar os tipos de catálise. Então, nessa primeira parte da nossa aula, nós colocamos justamente e frisamos bem os conceitos iniciais, mas principalmente os fatores que influenciam na velocidade da reação. Na nossa segunda parte da aula, né, nós vamos terminar essa parte teórica, está faltando pouca coisa, e vamos fazer muitas questões. E você vai ver nas questões muitas coisas do dia a dia para a gente trabalhar com vocês, tá bom? Vamos aqui fazer uma transição bem rápida mesmo, 3 minutinhos, e já que a gente volta aí para concluir a nossa aula de hoje. Forte abraço.